Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Vamos hoje iniciar o quinto e último vídeo da série Identidade. Vamos aprender hoje juntos, vamos construir aqui juntos que você, eu e você, nós temos um destino, amém? Nós temos um destino e hoje nós vamos aprender aqui. Todo filho de Deus tem um destino, amém? Todos nós temos um destino. Vamos ver aqui o que a palavra de Deus fala a respeito disso. Abacuque, capítulo 2, versículo 3, diz o seguinte: porque a visão é ainda para um tempo determinado e até o fim falará, e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Então foste você e eu chamado para caminhar com Cristo e se tornar parecido com Ele até que Ele venha nos buscar, nos tirar da condição que temos aqui no mundo, terreno, carnal. Entende? Nós fomos chamados para caminhar com Cristo. Amém? Fomos chamados para nos tornar cada dia parecido. Como a gente viu nos outros vídeos anteriores, se você não viu, nosso modelo de filho é Jesus Cristo. Amém? O nosso modelo de filho é Ele. E nós vamos nos tornar parecido com Ele. Nós não vamos ser Cristo. Nós não seremos idênticos a Cristo. Mas a cada dia, durante a caminhada com Ele, nós vamos nos tornar parecidos com Ele. Amém? Então, até que Ele venha nos buscar e nos tirar dessa condição terrena do mundo, desse corpo corrupto, nós vamos caminhar com Ele, ficando parecido com Ele. Efésios 2, 10, Efésios capítulo 2, verso 10, diz o seguinte: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Durante essa caminhada, amém? Durante toda essa caminhada, nós continuaremos as obras que Cristo, amém, começou. E a Bíblia fala que nós faríamos coisas maiores em nome dele, amém? Então, através do nome dele, através do nome de Cristo Jesus, nós faremos obras maiores do que ele fez. Então vejam bem, amém? Durante essa caminhada de nos tornarmos cada dia mais parecido com ele, nós vamos continuar a obra que ele começou, entende? Durante esse caminho, isso é um propósito que nós temos. Amém? Cada um numa porção, claro. Cada um na medida da capacidade. Cada um de nós temos uma medida de capacidade. Então, dentro da nossa medida de capacidade, nós vamos executar as obras que Jesus começou. Amém? E fazermos até maiores que Ele, em nome dEle. Provérbios 19, 20 diz o seguinte. Provérbios 19, 20 diz o seguinte: ouve o conselho e recebe a correção, para que sejais sábio nos teus últimos dias. Durante toda essa caminhada, o nosso melhor conselheiro é o Espírito Santo. Então, nós precisamos estar em comunhão com o Espírito Santo. E ele nos dará sabedoria para tomar decisões, para saber o que eu posso e o que eu não posso fazer. Entende? O Espírito Santo de Deus, ele é o nosso melhor conselheiro. Amém? Ele é o nosso melhor conselheiro. Não tem outro conselheiro melhor do que esse. Então, na dúvida, chega nele. Pede para ele te sinalizar, pede para ele te mostrar, pede para ele te mostrar nas escrituras o que a Bíblia fala a respeito daquele assunto específico, para que você não tome decisões e nem direções fora do Senhor. Amém? Então,
Ele é o nosso conselheiro. Então Deus não deixa nós sozinhos, né? Ele que, no ser o nosso conselheiro, é aquele que nos corrige e que nos sinaliza. O sinalzinho ali, ó. Amém? Romanos 8, 29, diz assim, ó. Porque os que dantes conheceu também, os predestinou para sermos conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Esse versículo é top, viu? Lê lá Romanos 8. Nosso destino é nos tornarmos a imagem de Cristo, aonde ele passa de unigênito para primogênito. Agora, a posição de Cristo é ser unigênito. Mas quando ele vem, entende? Ele vem e a gente volta à origem, nos tornando a imagem de Cristo. Nós vamos refletir a imagem de Cristo. Ele será o primeiro de muitos irmãos que somos nós. Amém? Os filhos salvos mediante Jesus Cristo. Então, nós refletiremos a imagem de Cristo. E ele será o primogênito e nós os seus irmãos. Deu para compreender? Põe um joinha aí para mim no comentário. Você já parou para pensar isso? Compreendeu isso? Que Cristo é o unigênito e passa a ser primogênito e nós irmãos de Cristo? Já parou para pensar? Refletindo a imagem dele? Já parou para pensar que Deus nos elegeu desde a eternidade para isso? Você já parou para pensar? Já refletiu nisso? Ou você não sabia disso? Se você não sabia, põe aí para mim. Que você não sabia e ficou sabendo agora. Olha que notícia boa que você recebe nesse dia e nessa hora. Sobrenatural, né? Sobrenatural. Sai do natural e entra no sobrenatural de Deus. 1 Coríntios, capítulo 2, versos 7, 8 e 9. 1 Coríntios, capítulo 2, versos 7, 8 e 9 diz assim: Mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecesse, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que amam. Deus preparou para nós uma eternidade para ser vivida, aonde teremos atividades. A gente não vai ser monótono. Nós não ficaremos lá olhando um para a cara do outro. Oi, tudo bem? Como você tá? Não, nós teremos atividades. Perdão. Nós teremos atividades, né? Nós teremos funções. Ele preparou uma eternidade onde nós teremos funções. Nós não ficaremos ali só adorando ao Senhor. Nós adoraremos ao Senhor, né, na eternidade, mas nós teremos função. Nós teremos ali tarefas a serem cumpridas. Só que a diferença é que lá nós não vamos ter assim aflição, tribulação, dor, dificuldade, né? O nosso espírito não terá que ficar lutando com essa carne corrupta, maldita que nós carregamos, entende? Que carrega muita corrupção, que carrega vaidade, que carrega orgulho, que carrega inveja, que carrega porfia, prostituição, adultério e sei lá quantas milhões de coisas que essa carne carrega, né? Que nós vamos ver lá que em Gálatas, onde fala do fruto do Espírito e relata ali o fruto do Espírito, também fala da obra da carne, que é aquele tanto de coisa lá que a gente sabe que está escrito lá. Se você não conhece esse versículo, volte lá em Gálatas, se eu não me engano é Gálatas 5. Leia e veja o que nós carregamos na carne e que só podemos ter o fruto do Espírito quando nós se achegamos a Cristo.
E ele sopra sobre nós o Espírito dele. Então nós geramos o fruto, que é diferente dos dons. Mas isso é outra coisa. Não é o que eu quero falar aqui. O que eu quero dizer é que nós voltaremos à origem. Então Deus prepara para nós uma eternidade, entende? Aonde nós vamos voltar à origem, o desenho de quando ele criou o mundo. Ele não criou nós como filhos dele para sofrer. Ele criou a gente para ter uma vida em abundância. Só que o que aconteceu? A desobediência gerou o pecado e o pecado trouxe um monte de problema para nós. Então a gente sai de um corpo onde o corpo não sofria nada do que sofre, nem carregava esse tanto de obra da carne. Então a gente deixa um corpo que não sofria nada disso, um corpo que resplandecia a glória de Deus, e passa a ter um corpo corrupto, entende? E aí a gente tem um prazo de validade nesse corpo. Então, seu espírito vive nesse corpo durante um tempo, entende? Tem um prazo ali para ser vivido nesse corpo. E esse prazo vai acabar e o que vai ficar é o seu espírito. E aí é que vai vir o juízo de Deus. Que vai vir o juízo seguinte, daqueles que o recebeu e daqueles que não recebeu. E os que recebem ele, se tornando filhos, viverão com ele nessa eternidade, preparada por ele. Então, voltaremos à origem, aonde não tinha o pecado, sem o pecado. Por quem? Por Cristo. Porque Cristo comprou de volta esse direito, entende? Cristo comprou esse direito. Ele devolveu esse direito que o pecado, a desobediência tirou de nós. Entende? 1 João, capítulo 3, verso 1, 2 e 3. 1 João, capítulo 3, verso 1, 2 e 3 diz o seguinte: Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Todo aquele que nele tem esta esperança, olha, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Então a criação espera a manifestação dos filhos. E aí a gente escuta isso e fala assim, como assim a criação espera a manifestação dos filhos? Tudo que Deus criou, que pertence a ele, espera que os filhos se manifestem. Entende? Os filhos dele se manifestem. E que filhos são esses? Filhos esses elegidos desde a eternidade, chamados para governar a terra. Sozinho? Não, com Cristo. Cristo sendo o primogênito e nós, irmãos de Cristo. Pensa bem. Olha que sobrenatural. Qual é o nosso destino, então? Você pode aí estar se perguntando qual é o seu destino. O seu destino é voltar à origem. Todo filho tem o destino de voltar à origem e governar a terra com Cristo. Amém? Governar a terra com Cristo. Esse é o seu destino. Se você não sabia, eu tenho para te falar. A sua vida na eternidade não será monótona. Deus não preparou para nós uma eternidade vazia, sem nada. Sabe por quê que às vezes nós falamos, nós vamos descansar quando nós morrermos? É, né? Pois é, mas não é o que a Bíblia fala. É que às vezes a gente não lê a Bíblia direito. E às vezes a gente crê em doutrinas falsas, entende? E nós cremos em ensinamentos onde o homem colocou levedo no meio da massa
e dar alimento contaminado para os filhos, entende? E aí os filhos sabem, mas não sabem. Ah, eu sei qual é o meu destino, mas eu não sei. Ah, eu entendo, mas eu não entendo. Como assim você entende, mas não entende? Não tem isso. Não existe, isso não existe. O que eu mais vejo e o que eu mais percebo durante esses últimos anos que eu tenho vivido, de busca, de entrega, de oração, sabe? De busca em conhecimento, em ouvir pessoas que carregam uma mensagem verdadeira, porque hoje eu já não escuto qualquer pessoa. Hoje eu já não escuto. Mas não é julgando a pessoa, eu estou julgando a mensagem que a pessoa anuncia. Veja bem, eu não estou julgando a pessoa, eu estou julgando a mensagem, que é isso que a Bíblia nos ensina. Não julgue o profeta, mas julgue a profecia, que quer dizer a mesma coisa. Não julgue quem está anunciando a palavra, julgue a palavra. O que a pessoa tem ensinado? Como ela tem te ensinado? O que ela tem te ensinado? Isso é contrário aos princípios? Ou isso está de acordo com os princípios? Deixa eu pesquisar a origem. Deixa eu pesquisar a origem da palavra. Deixa eu ir lá no original da palavra e ver o que a palavra significa. Entende? Nós não temos essa curiosidade. Porque é mais fácil eu pegar algo pronto. Não é muito mais fácil você ir num restaurante e comer a comida pronta? Ou é mais fácil você fazer a comida em casa e comer? Da comida que você faz. O que é mais fácil? É isso que acontece. A palavra de Deus é um alimento para o seu espírito. Então você só come alimentos prontos. Você vai lá e compra pronto. E come ele. E você não produz um alimento, você não busca, você não gasta tempo produzindo, entende? O alimento para você comer. Te falta essa curiosidade, te falta essa vontade, entende? Não há mal para você ouvir pessoas, não há mal, não há, mas é o que eu te disse. Não adianta você ficar só ouvindo os outros se você não tiver um tempo com Deus, se você não tiver um tempo onde você vai estudar a palavra. Você precisa estudar a palavra. Não é ler, não. Pegar a palavra e ficar lendo ela, não. É pegar um caderno, anotar, escrever, buscar, investigar, sabe? É isso. É isso. Amém? Amém? Então, busque e entenda, você tem um destino. Amém? E o seu destino não é monótono. Você tem função. Vamos orar juntos agora? Amém? Vamos orar. Pai, santo, santo é o teu nome. Nós te agradecemos por essa série, Pai. Nós te agradecemos por o Senhor nos anunciar, Pai, a identidade que temos em ti, Pai. Desde a fundação do mundo, o Senhor nos elegeu, Pai. O Senhor nos elegeu para vivermos contigo na eternidade, exercendo uma função, Senhor. Aqui na terra, o Senhor nos chamou para manifestar Cristo. O Senhor nos chamou, Paizinho, para sermos filhos que se posicionam, Papai. Filhos que não negociam, filhos, Senhor, que se submetem à tua paternidade, filhos que ouvem a instrução de um pai, filhos que obedecem, porque obedecer é melhor do que sacrificar. Sim, Pai, filhos que te amam porque tu és Pai, filhos que te amam porque tu és Pai. Hoje nós nos colocamos nessa posição porque temos hoje o conhecimento de tudo isso, Pai, e hoje nós queremos tomar esse conhecimento, colocá-los em nosso coração, Pai, e damos liberdade para que teu Espírito Santo coloque todas as coisas no lugar hoje dentro de nós. Nós te agradecemos pelo teu perfeito amor, Pai, amor esse que lança fora todo medo, medo da morte, medo da dificuldade, medo das adversidades aqui na terra. O teu perfeito amor lança fora tudo aquilo que é terreno, tudo aquilo que é obscuro, tudo aquilo que afasta
afasta-nos de ti, Senhor. Nós te agradecemos, papai. Nós te bendizemos, Senhor. Não há outro como tu, Rei dos Reis. Tu és o Senhor dos Senhores. Tu és a resplandecente estrela da manhã. Tu és o grande eu sou. Bendito seja o teu santo nome, Pai. Louvado seja o teu nome. Nós te agradecemos, nós te bendizemos. Em nome de Jesus. Aleluia. 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 Recebe essa mensagem em nome de Jesus. Amém? Se você não entendeu ou se você tiver dúvidas, coloca aqui nos comentários. Se você por algum motivo não conseguiu compreender aquilo que está sendo falado aqui, volta de novo, amém? Escuta de novo, escuta a mensagem, pesquisa, pede para o Espírito Santo trazer a ti um entendimento novo, amém? Você não precisa concordar comigo, não estou aqui para que você concorde comigo, mas busque ter um relacionamento com Deus, amém? Ele tem multiformas de falar conosco, é que nós precisamos realmente ter tempo com Ele. Nós temos tempo para tantas coisas e nós não temos tempo de estudar, não temos tempo de relacionar com Ele mais profundo. E hoje Ele nos chama, sabe? Quando nós pegamos ali a palavra e nós nos rendemos àquela palavra, nós deixamos o Espírito de Deus se manifestar a nós. Por isso, eu te digo hoje para que você tenha esse desejo, amém? Eu peço para que você curta, compartilhe, comente aqui nos vídeos, seja um instrumento, um colaborador dessa obra. Impulsiona aí esse vídeo compartilhando, impulsiona aí esse vídeo comentando, amém? Em todas as descrições aqui dos vídeos nós temos Pix para semente, caso você deseje semear no ministério, fique à vontade. Que Deus te abençoe e eu te espero no nosso próximo vídeo.